Ô Felipão, agora precisamos voltar ao Twitter, porque... Bom, isso aqui eu avisei, hein? Vamos ouvir o som. Esse som me agrada. Cara, olha, e a mesma atitude de sempre. Ele vê que ele é alvo, ele pega, ó, pum, vai no pinote. Na Vila Belmiro era a mesma coisa, o cara não aguenta ser xingado. Impressionante, cara. Impressionante. Eu avisei, cara. Eu avisei. Os caras estavam aí todos felizes aí que ganhou do Santos. Esse Santos aí que não é de nada do Pedro Caixinha. Nossa, o Vasco falou mal do Vasco. Não falei mal do Vasco. Falei que o time do Vasco é ruim e vai brigar pra não cair. E pra mim hoje o Santos perdeu 3 pontos ao não ganhar do Vasco de São Januário porque é contra um time que vai brigar pra mim até o final contra o rebaixamento. Com o Carille ou sem Carille. E tá mais do que provado, cara. O Vasco ganhou ontem em casa. Foi 1-0, né, o jogo. E olha aí como que o Carille saiu. Adivinha como foi o gol? De cabeça. De quem? Verratti. Então. É a única jogada, cara. É a única jogada. E eu E falei. ele foi questionado, viu? Não, e eu falei isso antes do jogo. E apertado na coletiva. Carille, por que o time não tem repertório? Carille, por que é só. Parece que é bola na área de qualquer jeito pro Verratti. Mas eu falei isso, Aí eu falei, ele cara. Veio daquele jeito respondendo. Eu falei, o Vasco tem uma jogada. Eu falei antes do jogo, os caras pegaram o recorte, ficaram putos, achando que eu tô atacando o clube. Não tô, cara, tô falando a mais pura realidade. O cara ele não tem a menor condição. Hoje você jogar contra o Vasco, em qualquer lugar, em São Januário, na puta que pariu, você não ganhar, é você perder 3 pontos. É um time fadado ao rebaixamento. É o time grande. Ainda mais um time treinado pelo Carille. Exatamente, né? Cara. Então, assim. Se o Vasco tivesse outro técnico que conseguisse extrair. Tirar o melhor ali do Coutinho, fazer um sistema no meio de campo, tal. O Vasco não é um elenco. É um elenco fraco. Mas assim, não é um time que pô, vai brigar pra cair, assim, eu acho. Se ficar com o Carille, acho que briga. Agora, se vier outro treinador que consiga tirar um pouquinho mais desse time, esse time fica de 10º pra cima ali, sei lá, 8º lugar, 7º lugar. Pois Foi mais ou menos a colocação do Vasco na última temporada, onde o Vasco transitou ali durante o campeonato. Tem um outro vídeo do Carille que você me mandou aqui, achei. Tava procurando. Que é durante o jogo, ó. A bola rolando. E ó. Aliás, cara, a torcida do Vasco encheu o caralho do meu saco essa semana inteira. Invadiu o meu Instagram. Fizeram o diabo. Mas é a torcida mais da hora do Rio de Janeiro. Vou falar o quê? Ainda mais com a volta da Força Jovem. Pô, vai tomar no cu. É muito louco essa torcida, cara. Eu pago um pau. Eu pago um pau. Os caras. Até o grito é forte pra caralho, é diferente, cara. Os caras são foda. Por motivos óbvios. É a melhor torcida de arquibancada do Rio de Janeiro disparado. Com todo respeito, a torcida do Fluminense, maravilhosa, pó de arroz e o caralho. Torcida do Botafogo, que tá voltando aos estádios, gritou campeão aí ano passado. A torcida do Flamengo, não essa, do Nil Maracanã. A torcida histórica do Flamengo. Aquela que a gente viu nas ruas, que não consegue acessar mais o estádio. Aquela é foda. Aquela é foda pra caralho. É maluco. Aquilo ali é Brasil, suco de Brasil, cara. Raiz. Agora, a torcida do Vasco é brincadeira. E é da hora, porque o São Januário é um estádio antigo que ainda permite que alguns caras frequentem, né, meu? Isso é do caralho. E o cara achar que eu tô criticando o Clube Vasco da Gama, meu avô era vascaíno, amava o Vasco, ficava triste quando o Vasco perdia. E eu tinha uma relação muito colada no meu avô, assim, de admiração. O Vasco tem a camisa mais linda do futebol brasileiro pra mim. Então, assim, cara, é burrice.
Eu falei do time do Vasco. Como se fosse o time do Flamengo, eu falaria o time do Escambau, velho. Bicho, o time é ruim, se eu considero ruim, pode ser também um erro de análise. Pode ser. Às vezes a gente erra. Mas a minha leitura desse time do Vasco é que é um time que, mano, perder lá em São Januário é perder 3 pontos. Não pode. O time é fraco. E a torcida do Vasco ficou puta comigo. Faz parte também. Não me. Eu acho que isso também é sinal um pouquinho de que a nossa opinião tá ganhando camadas, entendeu? Tá. Isso não quer dizer que o Santos seja o Real Madrid, Isso né? não quer dizer, pelo contrário. Porra. Os caras são foda também, velho. Os cara, mano, a dicotomia absurda. Absurda, cara. Não, pô, o cara falou que perder pro Vasco em São Januário é ruim. O cara torce pro Real Madrid da Baixada. Os comentários que eu fiquei lendo, eu me mijava de rir. Caralho, mas os caras são foda, velho. Não, tá tudo, os caras estão no papel deles. Os caras veem um cara que eles nunca viram detonando o time deles, os caras vão ficar putos, tá tudo certo. Mas eu não odeio o Vasco, pelo contrário, eu tenho um respeito gigante ao Vasco. E também você tá querendo que isso se foda, porque no fim do dia o que importa é o que eu falei. E eu não retiro nada do que eu falei. Se eu não fosse palmeirense, eu seria vascaíno ou santista. Já disse isso milhões de vezes. São os 2 times que eu admiro, assim, pela história e tal. E é isso, cara. Mas é isso, Felipe. E aí, e o Carille? Você acha que tem que... Até quando? Ontem eu vi um comentário do Júlio Gomes, do Band Esportes. Puta, pena que eu não separei esse vídeo. Júlio Gomes, irmão do Flavinho, que já veio aqui, ele falou que ele acha que o Vasco é o grande com mais chance de cair, mas justamente porque deve demitir o Carille. Ele acha que com o Carille, mesmo com esse futebol que a torcida detesta, a chance do Vasco cair é muito pequena. Você acha que o Vasco trocando o Carille, pensando contra o rebaixamento, a chance de cair aumenta ou diminui? E aí você vai me responder, vai depender do técnico que contratar. Mas qual técnico hoje aceitaria esse Vasco? Tem isso também. Qual que é a análise que você faz nesse momento do Vasco e o que o Pedrinho deveria fazer? Nossa, cara, é difícil, hein? A gente acaba sendo repetitivo pra falar do Vasco, né, cara? Infelizmente, criou-se a expectativa de que a 7777 aí daria um resultado a médio e longo prazo, que salvaria o Vasco voltaria a disputar títulos, teria um time condizente com a sua história, finalmente sairia desse limbo que tá há muitos anos, e não foi o que aconteceu, pelo contrário, os caras saíram, deixaram mais dívida pro clube, o elenco não se fortaleceu, o Coutinho voltou, a barreira não virou baile, enfim, várias questões. Payet não consegue jogar, não consegue ter sequência. É um time limitadíssimo, assim, que depende exclusivamente da bola aérea pro Verratti. E é um desafio, né, cara? Eu já não traria o Carille. Acho que a diretoria do Vasco já errou no começo de trazer esse cara. Com certeza. É um erro crasso, na minha opinião, de você basicamente, mas será que os caras olharam como o Santos jogava ano passado? Será que os caras assistiram Impossível. as partidas? Ou os caras só olharam e falaram, tá aí, Carille, subiu o Santos, hein? Ó, campeão da Série B. Campeão da Série B. Pô, o cara tem história no Corinthians. Não, vamos trazer um técnico bom defensivamente, arruma ali a cozinha. Que é uma falácia, hein? Baita falácia, cara. Porra, tudo bem que o Santos tomava menos gols de bola aérea com Carille do que toma com Caixinha. Um erro crasso de análise de desempenho, de análise de modo de jogar, assim. Então, já não traria o Carille no começo do ano. Agora que trouxe, pô, o Vasco até agora não... Você olha pro time do Vasco, qual é o time do Vasco? Como joga o time do Vasco? Pô, a gente já tá indo daqui a pouco pra segunda semana de abril. Já tava mais do que na hora de apresentar alguma coisa sólida, né? E a gente não tem visto, cara. Então, a demissão pra mim... E outra, eu acho que o Carille já tá demitido. Acho que ele já caiu naquele limbo de se perder o próximo, acabou. E a gente discutiu isso aqui segunda-feira, sobre o Pedro Caixinha no Santos, sobre o Gustavo Quinteiros no Grêmio. Quando tem esse rótulo, quando tem esse prazo, se perder pra fulano no fim de semana, acabou. O cara já tá demitido. O cara tá por um fio pra cair. Então, enfim, o técnico que pegar o
o Vasco aí vai ter uma baita de uma bucha na mão. Eu acho muito difícil, com todo o respeito à história do Vasco, mas eu acho muito difícil técnicos do quilate de Dorival Júnior, de Adenor Leonardo Bach, o Tite, de Sampaoli, desse tipo de patamar, desse tipo de prateleira de técnico. Eu acho muito difícil esses caras assumirem o Vasco nesse momento. O Vasco vai ter essa diretoria que apostou as fichas e entregou a sua pré-temporada na mão de Fábio Carille. Você vai confiar, vascaíno, que essa diretoria vai trazer um nome decente para treinar o Vasco e, novamente, para chegar e salvar o Vasco e evitar que o Vasco caia de novo pela 5ª vez para a 2ª divisão. Quem é esse nome? Cara, desculpa, mas eu não sei, imagino que o torcedor também não saiba e duvido que essa diretoria incompetente do Vasco saiba quem é. O Júlio Serafim Martins diz: por qual motivo caras como Carille ainda tem emprego na Série A? Velho, ele não faz um bom trabalho faz uns anos já. Léo Condé é muito melhor. Perfeito. Óbvio. Muito melhor. Por que, cara, que caras como Carille não tem emprego na Série A? É falta de estudo, falta de... O que faz com que treinadores que, mano, como o Carille, que foi... Vamos lembrar, o Carille passou pelo Atlético Paranaense recentemente, não durou 10 jogos. Aí treinou o Santos, um trabalho melancólico do Santos ano passado. Conseguiu os resultados, mas você jogou contra ninguém. Tinha a folha de Série A jogando a Série B. A folha do Santos jogando a Série B ano passado era maior que a do Fortaleza jogando a Série A. E o cara passou como passou pela Série B. Você acha que o Léo Condé... Você acha que o Léo Condé, se o Vasco for atrás dele, você acha que ele sairia do Ceará para treinar o Vasco? Eu não sei. Eu acho que ele poderia sair pela camisa do Vasco, mas acho que seria uma loucura da parte dele. Porque eu acho que hoje... Eu acho que o Ceará consegue oferecer hoje melhores condições de trabalho que o Vasco. Isso é triste de falar, mas consegue, velho. Entendeu? Acho. Então, eu não faria isso se eu fosse ele. Até porque, cara, ano passado ele pegou o Vitória, não foi bem na Série A e foi demitido. Com o Ceará esse ano ele tem 4 pontos. Né? Ele empatou fora, tudo bem, deixou escapar 2 pontos contra o Red Bull Bragantino na primeira rodada e ganhou do Grêmio em casa, mas tem 4 pontos com o Ceará. O campeonato do Ceará também é briga contra o rebaixamento nesse primeiro ano. Então, assim, já conseguiu 4 pontos em 6. Sabe? Eu continuaria, mas também a gente não sabe. Daqui a pouco ele toma 3 derrotas seguidas no Ceará e vão querer a cabeça dele, porque é isso. Que tipo de convicção o Ceará tem com relação ao Léo Condé? É difícil, cara. O futebol brasileiro é difícil. Né? Depende muito do contrato que os caras vão oferecer, questões financeiras, monetárias. Então, não sei. Mas se eu fosse ele, tentaria manter o trabalho ao longo do ano, fazer um trabalho como o Carpini fez no Vitória ano passado. Deu certo. Tentar fazer no Ceará para ele atingir uma outra prateleira ano que vem. Agora, quem fez esse movimento ano passado e deu muito certo, tudo bem. Era outro contexto, mas saiu do Juventude fazendo um campeonato muito bom e foi pro Internacional e a gente dizia que era uma loucura e deu muito certo, foi o Roger Machado, cara. Sim. Deu muito certo, a gente foi contra, lembra? Lembro. E, mano, o cara calou nossa boca, velho. O cara fez um brilhante trabalho no Inter e continua fazendo. Eu fui contra porque é aquele papo, né? Aquela muleta que muitos técnicos usam. Não temos tempo de treinar e tal. Aí tá fazendo um bom trabalho num time, tá colhendo bons resultados num time médio, intermediário, ali como era o Juventude ano passado. Aí vem um gigante e oferece, o cara larga o médio pra ir treinar o gigante, assim. Aí e ele eliminou o gigante com o médio, lembra? Exato. E aí depois reclama que, mas não me deixam trabalhar, demitem muito no Brasil e tal. Eu critiquei o Roger naquela época justamente por isso. Mas acabou sendo benéfico pra ele. Ganhou um gauchão aí com o Inter em cima do maior gauchão rival. Histórico. Um gauchão histórico. O Inter não ganhava um título estadual há muito tempo. Foi o melhor time do segundo turno do Brasileirão. O melhor time do segundo turno. Hoje, recorte. Um dos favoritos ao título. 9 de abril de 2025. É o melhor futebol do Brasil. Praticado em solo nacional. É o futebol do Esporte Clube Internacional, treinado por Roger Machado. Ponto. Agora, sobre o Vasco, tem superchat aí do Oswaldo de Sá falando do Mano. Cara, é um nome.
É o que eu falei segunda, hein? É o nome. É o que o Mano virou. É É isso. o que o Mano virou. Um técnico bombeiro. Mas eu Virou um não, técnico eu bombeiro. não sei se o Mano assumiria também, não. Ah, cara. Mas ele tá precisando, né? Do jeito que ele saiu do É, vai, Fluminense. vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem receber 3 dígitos aí por mês, você acha? O Cristiano Coutinho fala, Rodolfo, só discordo de você ao ponto que fala que vai brigar pra não cair. Se tiver um treinador que traga um padrão, é meio de tabela tranquilo. É, eu falei isso. Bom, vamos Eu ver. acho. Tomara então. É uma leitura minha, né? Mas a minha leitura é muito do que eu vi desse time com o Carille. Pode ser que sem o Carille o time dê um salto. Vamos ver. Então tem que demitir, bicho. Então não pode ficar segurando o Carille por mais tempo. Demite logo. Se essa é a leitura, demite logo de uma vez.